Olá pessoal, a gente está de volta agora com o terceiro bloco, lembrando que a gente está protocolando uma ação no PJE e a gente parou na aba Características do processo. Então vamos voltar para ela? Vamos lá. Bom, aqui está a aba Características, onde os senhores lembram que a gente fez aqui a verificação se vai haver justiça gratuita, né, pedido de tutela e etc. E por último a gente associou uma prioridade ao processo. Seguindo, a gente vai para a próxima aba, que é exatamente incluir petições e documentos. Então vamos lá. É aqui que a gente vai dar cara, formato, efetivamente ao nosso processo, tá? Bom, a primeira peça que eu tenho que incluir no processo é a petição inicial, tá? Inclusive, o sistema vai sempre requerer que esse documento seja cadastrado como petição inicial, senão ele não vai permitir o protocolamento do processo, tá? Aqui a descrição já vem automática, como petição inicial também. Se eu quiser utilizar número, percebam que é opcional, eu posso colocar aqui, tá? Isso aqui vai servir para petições que são divididas em várias partes. Esse quadrinho aqui se refere ao sigilo que vai ser atribuído ao documento e não ao processo. O sigilo atribuído ao processo está aqui na aba Características, ok? Então, se eu marcar aqui sigiloso e marquei também aqui em Características processo sigiloso, eu vou ter sigilo no processo e vou ter sigilo no documento, tá? Então, aqui eu vou escrever o seguinte, ó. Seguem petição inicial e documentos que a instruem, tá? Por que isso? Porque como eu já tenho tudo preparado, já está em arquivo externo, eu só vou fazer a menção aqui no editor do PJE que essas peças vão ser juntadas em anexo, ok? Então, para que eu faça a inclusão de anexos aqui, eu preciso necessariamente escrever alguma coisa no editor e depois clicar em salvar. Bom, após clicar em salvar, foi aberta aqui essa nova tela, tá? Essa nova parte da tela, melhor dizendo, com o botão adicionar. E aqui a relação dos arquivos suportados. É exatamente essa relação que a gente tem lá na hotpage do PJE, naquela área que a gente falou de acessos ao sistema, tá? Bom, clicando aqui em adicionar, esse procedimento aqui os senhores já sabem como é que funciona, mas eu vou aqui navegar pelo Windows Explorer, na área de trabalho, tem uma pastinha aqui PJE, e eu vou começar aqui com a inicial, que já foi feita, já está em PDF, tá joia? Tá aqui o tamanho dela, ó, 36K, é o primeiro documento do processo. Se eu quiser excluir esse documento, basta clicar aqui na lixeira. E detalhe, são esses campos aqui à direita, tá? É o seguinte, aqui eu tenho a descrição, que eu já tenho que deixar da melhor forma possível para que a parte que vai ver esse processo saiba identificar corretamente os documentos. O número, mais uma vez, eu falei que é opcional, tá? E a gente vai realmente colocar aqui caso esse documento seja fracionado em várias partes. Esse sigilo aqui, se eu clicar, vai ser atribuído ao documento anexo, ok? Não confundir com esse sigilo aqui de cima. Bom, eu deixei para falar de propósito, por último, do campo tipo de documento, porque ao classificar o documento, a gente vai fazer o carregamento desse arquivo no banco de dados do PJE, tá? Então aqui eu vou teclar a letra I, para ele ir lá para inicial. E aqui, ó, com esse visto verde, eu já tenho a informação de que foi feito o upload do arquivo, ok? Então está aqui finalizado o upload com sucesso. Eu posso continuar adicionando. Então vamos lá, colocar aqui procuração agora. Lembrando que existe uma ordem para que esses documentos constem no processo, está definido lá no artigo 14A da portaria 467, tá joia? Por isso que é bom a gente estar sempre antenado com o que diz a portaria. Deixa eu ver aqui se eu acho procuração. E aí o sistema já está fazendo o carregamento automaticamente. Clicar em adicionar novamente. Vou colocar aqui agora os documentos pessoais. Aqui eu tenho como classificá-los também, documentos de identificação. E por fim, vou fazer constar aqui os documentos comprobatórios. Como a gente está fazendo aqui um auxílio-doença, eu vou estar colocando aqui documentação médica e etc, tá? Então eu tenho aqui documentos diversos, eu posso classificar como documentos diversos ou como documento comprobatório, que eu até acho mais viável, né? É melhor para a pessoa, a parte contrária, estar visualizando ali do que se trata. Bom, finalizado todo o upload, certo? Eu posso reordenar os arquivos aqui, ó, através das setas, ok? E através desse númerozinho aqui, ó, que eu posso estar editando. Eu posso apagar e fazer constar o número aqui que eu quero. Não é o caso, porque os documentos estão em ordem, ok?
Então, lembrando para os senhores que essa ordenação só pode ser mexida nesse momento. Depois que eu assinar esse documento que contém 4 anexos, eu não vou poder mais mexer na ordem que esses anexos estão. Então, assinei aqui os documentos. Percebam que ele vai fazer já a assinatura sem solicitar senha. E aí eu volto para a tela do editor limpo, tá? Algumas observações aqui em relação à quantidade de anexos que a gente pode colocar por petição, 40, ok? E lembrando também que tem que obedecer aos formatos e tamanhos que já estão definidos. Seguindo aqui eu vou para a parte de protocolar inicial, onde eu tenho inicialmente aqui os dados do processo, tá? Lembrando que a gente está na SSJ de Uberlândia, é um procedimento do juizado especial, valor da causa definido em 15 mil, os detalhes do processo, qual é o assunto associado, tá? Esse assunto aqui é o que a gente tem no processual como sendo o objeto do processo, tá? E aqui eu tenho as partes que compõem a lide. Embaixo eu tenho a relação dos documentos, lembrando que aqui eu posso fazer a exclusão, tá? Tanto daqueles arquivos que foram anexados, que são arquivos externos, representados por esse símbolozinho aqui do Adobe, certo? E embaixo eu tenho a petição que foi gerada no próprio editor do PJE. Percebam que o ícone que identifica esse arquivo é diferente, é só uma folhinha aqui, tá bom? Então, se eu fizer a exclusão aqui dessa petição inicial, todos os demais arquivos, já que estão anexados a ela, também serão excluídos, ok? Lembrando que se eu errei na ordenação aqui, esse é o último momento que eu tenho para poder corrigir. Mas como é que eu vou corrigir? Eu tenho que excluir a petição inicial e, infelizmente, fazer todo o procedimento novamente, tá? Como aqui está tudo certo, a gente vai clicar em protocolar. Então o sistema vai retornar para a gente agora exatamente o comprovante de distribuição do processo. Então tá aí os detalhes e aqui já foi atribuída a numeração ao processo, ó, e já dizendo em que vara está tramitando esse processo. 4ª vara de Uberlândia, tá joia? Podemos fechar essa tela e aqui eu vou sair dessa parte de protocolar processo, tá? Eu poderia clicar aqui, ó, novo processo para começar tudo de novo, mas o nosso interesse agora é avançar e mostrar para os senhores aqui essa opção, ó, do menu painel do usuário gestor. Então vamos lá. Bom, quando a gente clica no painel do usuário gestor, a gente já vai ser remetido a esse menu lateral aqui, tá? A primeira opção que aparece é a opção assinaturas. Isso aqui vai ser utilizado pelos magistrados para poder estar assinando todas aquelas minutas que foram direcionadas para eles, seja de decisão ou despacho de sentença, tá? Seguindo, eu tenho minhas tarefas. Isso aqui só vai funcionar quando eu tiver processos etiquetados e essas etiquetas forem classificadas como favoritas. Depois eu vou explicar melhor isso aí. Aqui no menu de tarefas é exatamente onde a gente vai perceber, vai poder visualizar os processos, tá? Vai poder aplicar filtros aqui, ó, pelo número do processo, pela competência lá do juízo, tá? Ou até mesmo pela etiqueta, desde que logicamente já existe a etiqueta criada aí no sistema, tá joia? Seguindo, eu tenho essa opção de etiquetas. Aqui, apesar do nome sugerir que a gente pode criar etiquetas, a gente não vai fazer isso, aqui é só para editar as etiquetas já criadas. E aqui eu posso fazer uma pesquisa dentre as etiquetas que estariam constando aqui caso já tivessem sido cadastradas, tá bom? Seguindo, eu tenho aqui a opção agrupadores, tá? Deixa eu falar para os senhores aqui, esses são os argumentos de pesquisa, tá? Que vão estar, ser útil, eles vão ser úteis para todos os agrupadores que estão aqui embaixo, tá joia? Então basta que os senhores filtrem aqui por algum dado desse que está disponível, cliquem em pesquisar, que esses agrupadores aqui vão se resumir aos argumentos aqui em cima pesquisados, tá bom? Então percebam que a gente tem aqui algumas coisas que são de controle da vara, tá? A gente tem, ó, processos com pedido de assistência judiciária gratuita não apreciado e assim por diante. Eu só vou mencionar agora porque como a gente está no perfil de distribuição, não vai valer a pena a gente falar desses agrupadores aqui, tá bom? Seguindo, eu tenho a opção expedientes. Então tá aqui, ó, outras situações também que a gente vai esmiuçar quando a gente estiver no perfil de vara. E aqui eu tenho últimas tarefas realizadas. É muito comum, quando a gente está mexendo com o PJE, por conta do nosso costume com os processos físicos, a gente não se atentar para o número do processo que a gente está trabalhando. Então, uma dica que a gente dá para os senhores é a seguinte: começou a trabalhar com o PJE, pega um papelzinho, anota o número do processo ou copia esse número aqui e cola no editor de textos para poder você não se perder, porque senão você vai ficar confuso com que processo você estava trabalhando.
e ainda assim o sistema vai te apresentar essa opção aqui de últimas tarefas realizadas, tá? E vai constar aqui o número do processo que os senhores acabaram de trabalhar, só que essa lista é limitada, tá? Então lembrando aí desse cuidado para a gente anotar o número dos processos. Ao final eu tenho a lupinha, que é exatamente para fazer a consulta de processos, tá? Essa consulta não é a pública, então aqui a gente vai poder visualizar qualquer processo que tramita no primeiro grau da primeira região, tá certo? Eu posso ter acesso, inclusive, aos documentos desse processo, desde que ele não seja sigiloso. Se ele for sigiloso, ele sequer vai aparecer aqui quando a gente pesquisar pelos argumentos que estão aqui à esquerda, tá bom? Então vamos lá. Para a gente finalizar o papel do colega, né, que trabalha na distribuição, no protocolo, a gente vai clicar aqui em tarefas, tá? E a gente vai observar que existem sempre essas duas tarefas aqui de avaliação da autuação. Uma delas serve para os processos que não tenha uma urgência associada, tá? A exemplo daquele campo lá de características do processo que a gente associa se existe pedido de liminar ou de antecipação de tutela. Então eles vão cair aqui. E os processos que foram marcados com pedido de liminar ou antecipação de tutela vão cair nessa tarefa avaliar urgentes, tá? Então eu vou começar por ela. Aqui eu já vou perceber que o sistema vai carregar todos os processos que estão nessa tarefa. E aí, só abrindo um parêntese, o que é tarefa? Tarefa, gente, é um tipo de visualização e de trabalho com os processos que se diferencia de tudo que a gente conhece até hoje. A gente está acostumado a fazer trabalho com processos de acordo com o relatório por movimentação. O PJE traz uma nova sistemática, que é exatamente a movimentação processual, independentemente da realização de tarefa. E a tarefa é que vai ser o parâmetro para constar no relatório. O que é que isso significa? Que eu posso ter um processo que foi recentemente movimentado, mas ele continua constando no meu relatório de atrasos, porque a tarefa em que ele está não foi realizada, tá? Então o que é essa tarefa? É você dar andamento efetivo ao processo. Então concordem comigo que eu posso ter uma petição que foi juntada agora num processo, então a movimentação dele está atual, mas ele está dependendo de uma decisão a ser lavrada pelo juiz. Então, se essa decisão ainda não saiu, ele permanece na mesma tarefa, que nesse exemplo seria minutar a decisão, e essa tarefa, ao ser realizada, atualiza o status do processo. Mas até lá, isso vai fazer com que o processo continue constando no relatório nosso, tá? Então, quando a gente está acostumado a trabalhar com relatório de 60, de 30 dias por movimentação, agora a gente vai ter que se acostumar a trabalhar com processos por tarefa. Então, a realização da tarefa aconteceu? Ótimo. Não aconteceu? Consta lá no meu relatório há mais de 60 dias tarefas não realizadas, tá bom? Vamos voltar para a tela. Bom, seguindo aqui eu tenho a área da visualização, a área de visualização com os meus dois processos na tarefa avaliar autuação urgentes, tá? Como é que o PJE põe essa relação aqui de processos? É sempre por ordem decrescente, ou seja, os processos que são mais velhos vão estar sempre no topo da lista. Então, quando os senhores forem realizar tarefa, comecem sempre pelos processos que estão aqui, tá, no topo da lista, porque eles são os mais velhos. Por exemplo, esse daqui está aqui desde o dia 6, esse daqui já é de hoje, tá joia? Então, aqui eu tenho a associação de prioridade, tá? Tá aqui esse símbolozinho de seta para cima, né, azul, e aí eu sei que esse processo é prioritário. Bom, então já que a gente já reconheceu aqui algumas características iniciais nesse processo, o que a gente vai fazer? Clicando sobre o número do processo, a gente vai abrir a área de atividades, que está aqui à direita, tá? Mas antes dessa área de atividades, eu tenho que falar para os senhores acerca dos autos digitais, que são acessíveis estão acessíveis aqui através desse caderno, tá? Ou aqui, ó, nessa opção aqui também, tá bom? Então vamos clicar aqui, tá aqui a opção autos, ele vai abrir uma nova guia, tá? E aqui eu tenho a visualização de todos os documentos do processo, ok? Então eu tenho um pedido inicial aqui, a petição inicial está aqui, tá joia? Eu tenho uma inicial aqui que foi anexada, percebam que o íconezinho aqui é diferente de um e de outro. E eu tenho também a relação das movimentações do processo. Então essa parte esquerda é chamada de linha do tempo do processo. Percebam que aqui tem a data e aqui eu tenho as descrições das movimentações e os documentos associados. Tá? Eu posso estar clicando aqui nesse filtrozinho para verificar se eu quero só visualizar documentos ou só visualizar os movimentos processuais. Tá? E inverter a ordenação significa trazer da data mais antiga para a data mais atual. Tá? A visualização padrão é sempre da data mais atual para a mais antiga. Seguindo aqui nessa área eu tenho o documento em si, tá joia?
Por favor, não guardem relação com o que está escrito aqui, porque a gente está usando isso aqui só para efeito de treinamento mesmo. E aqui eu tenho a possibilidade de navegar dentre os documentos do processo. Se eu quiser navegar dentre as páginas do documento, aí eu tenho que navegar aqui embaixo, tá? Desde que esse documento tenha esse formato aqui de documento externo do PDF Adobe Reader, tá? Bom, seguindo aqui eu tenho algumas funcionalidades, tá? Eu vou deixar para falar disso aqui depois, quando a gente voltar, porque o meu objetivo aqui agora é fazer a conferência da autuação, analisar a prevenção e assim por diante. Então eu já estou olhando aqui, certo? Todos os documentos do processo, já verifiquei que está tudo ok. E aqui eu tenho as outras opções que eu tenho que olhar no menu, tá? Tá aqui nessa faixa azul. À direita eu tenho essas 3 barrinhas empilhadas que são o menu dos autos digitais. Então, iniciando aqui, ó, eu posso já em outras ações ir direto para a retificação da autuação, caso seja necessário. Vai ser exatamente a mesma tela que nós já mostramos quando estávamos fazendo a distribuição de um novo processo, tá? Então não há necessidade da gente retornar aqui. Os senhores já sabem como o sistema vai se comportar. A parte de autos é essa que a gente já está visualizando, tá? O juntar documentos, caso a gente tenha esquecido de colocar alguma coisa, né, o advogado estava lá cadastrando, ou até o próprio servidor da distribuição, precisa incluir mais algum processo, mais algum documento no processo, perdão, ele clica aqui em juntar documentos e vai ser redirecionado para a tela onde já tem o editor do PJE. Seguindo aqui, eu tenho a aba Expedientes, que para nós, por enquanto, não é interessante, e eu tenho a aba Associados. Na opção Associados, eu já percebo que existe um indicativo de prevenção, tá? Eu tenho um processo aqui, ó, que é possível prevento desse processo aqui, ok? E aqui podem perceber que a prevenção ainda está pendente de apreciação, tá bom? Então, o que eu faço? Eu tenho que verificar se as peças desse processo, né, vão realmente fazer com que eu perceba que há prevenção, tá? Existe identidade de pedido, né, da causa de pedido, das partes. Então, o que eu faço? Eu clico aqui, ó, esse número do processo aqui é link, tá? E aí eu já vou ser direcionado para a janela dos detalhes desse outro processo, tá? Tá aqui, ó. Percebam que eu tenho a grade de documentos também desse outro processo, onde eu posso visualizar o teor deles, ok? O único impedimento que eu tenho de não visualizar isso aqui é quando o processo for sigiloso, tá joia? E aí eu fechando aqui, já fiz a minha análise e vi que realmente se trata de prevenção, eu vou então tomar as providências respectivas, tá bom? Seguindo aqui, eu tenho a opção anexos e acesso de terceiros que não estão completamente funcionais, então peço aos senhores que não considerem por hora o que está sendo mostrado aqui pelo PJE nessas 2 opções, tá? E a parte de documentos, que é só para a gente visualizar todos os documentos do processo, tal como a gente já viu aqui na opção autos, tá bom? Bom, então com isso eu já finalizo a visualização do meu processo. O que é que eu faço? Eu posso fechar aqui a guia dos autos digitais, retornar para a área da tarefa, tá? Aqui a gente está na nossa área de atividades. Antes propriamente de falar para os senhores da realização de tarefa, eu vou só abrir aqui, ó, esse campo, mais detalhes, porque a gente tem um auxiliar, né, que é muito requisitado, inclusive, que é exatamente o histórico de tarefas. Quando a gente clica no histórico de tarefas, a gente sabe quem trabalhou com o processo e que tarefa foi realizada e quanto tempo levou para essa tarefa ser realizada, tá bom? Aqui a duração, hora início, hora fim e data, tá bom? Então, fechando aqui, vou suprimir esse campo e aqui, ó, o que eu tenho para realizar a tarefa? A tarefa vai ser sempre realizada vinculando-se a esse botãozinho aqui, outras opções, tá? Todas as vezes que os senhores precisarem fazer retificação da autuação, por favor, executem nova análise de prevenção assim que a retificação estiver concluída, tá? Para que o sistema verifique, após a alteração, se houve realmente ou não aquela prevenção confirmada, tá bom? E aqui a gente vai deixar para o próximo bloco, falar dessas outras 3 opções aqui, e seguir então nesse estudo aí do nosso sistema PJE. Até lá!